Bom dia! Ei, meu amor, bom dia! Mas enfim, vamos começar nosso dia. Meu dia já começou, já tem um tempinho, meu filho já está já acordado aqui também. E nós somos desses. A gente acorda quando o Papai do Céu manda. Bem isso. Elisa, me fala um pouco Sim, de você. Quem é você? O que você Isa, para faz? quem não me conhece, sou professora de artes e sou uma entusiasta, estudiosa do autoconhecimento e das técnicas de autoconhecimento e da Ayurveda. Isso é bom. Fala você um pouquinho, Gente, Sandra, de você, para quem não te conhece. gente, bom dia. Meu nome é Sandra, né? E eu sou terapeuta integrativa já há bastante tempo, tá? Desde 1999, né? Eu trabalho com terapias que eram chamadas de alternativas, depois foram chamadas de holísticas, e hoje eu gosto de utilizar o nome integrativa, até porque eu também trabalho no SUS, né? Então, assim, integrar é muito mais, é um nome que eu muito mais me encontrei nesses anos todos de caminhada do que outra coisa. E eu tenho formação, né, em tanto terapias integrativas físicas, né, que são aquelas que a gente toca, que é massoterapia, né, calatonia, que é técnica de liberação de toques sutis, né, e outras técnicas que possuem mais toquezinho. Mas eu também sou formada em terapias energéticas, que são mais sutis, né? Uma delas, que é muito famosa, né, que a gente fala bastante, é o Reiki, né, que as pessoas já conhecem bastante, né? Tem também Addiction, tem o Theta Healing também, que as pessoas agora estão conhecendo bastante, porque a Ivete Sangalo no Carnaval fez aí os comandos de Theta Healing. A gente tem também outra pessoa que é apaixonada por Theta Healing, é a filha do Fábio Júnior, né, que é a Cléo Pires, ela é completamente apaixonada por Theta Healing, já deu várias entrevistas falando, explicando, inclusive, sobre Theta Healing, né? E eu também trabalho, né, também sou formada é, em terapia Ayurveda, né, que é a primeira medicina humana em 5.000 anos, mais ou menos, de 5 a 4.000 anos aí, e da qual eu me encontro completamente, sou completamente apaixonada. Mas eu tenho outras formações também, tá, gente? Mas é que é muita coisa. Sou aromaterapeuta, sou formada em terapia floral por 4 sistemas, é muita coisa. E sou fitoterapeuta e amo planta. Eu amo substâncias. Então, a live de hoje vai ser sobre o que a gente faz com o autoconhecimento, porque na semana passada a gente falou um pouco sobre esse se observar, como fazer esse se observar. Então, a gente falou sobre um pouco da rotina que pode ajudar a gente a se observar. Então, tirar esse tempo da manhã para se observar, porque é um horário que a gente está começando a dar, é um horário que a gente ainda está em silêncio, que está todo mundo em silêncio, então permite que a gente possa ter esse olhar um pouco mais aprofundado para a gente. E também ajuda a gente a entender como que a gente está naquele começo de dia para agir melhor naquele dia. E aí, isso é uma dica muito grande, né, Sandra? Porque a gente, sabendo como a gente está se sentindo naquele dia, a gente pode melhorar o nosso dia e as nossas funções para que a gente também tire maior proveito das coisas que a gente está sentindo e como a gente está sentindo. E a Sandra hoje já Uhum. começou falando sobre o clima, tá frio, eu tô aqui, ó, também de casaco. Eu já fiz a minha rotina da manhã, tanto que meu cabelo tá até molhadinho hoje. E essa, assim, é uma dica muito importante. Mesmo que você precise acordar mais cedo, faça esse tempo com você, tenha esse tempo de diálogo com você, para que você possa aproveitar melhor o seu dia. Então, Sim. por que que as lives a gente decidiu fazer nesse horário, tá? Esse horário é o horário de Brahma Muhurta. O que que é isso? É aquele horário que a gente está entre
o final da noite e o início da manhã. A gente tem 2 horários como esse, tá? A gente faz 2 Brahma Muhurta. A gente faz um de manhã e a gente faz um à noite. Por quê? Porque o Papai do Céu, gente, ele não faz nada errado. Ele faz tudo certo. Só que a gente é filho rebelde, né? Então, esse é o horário natural de acordar, né? E o outro, o Brahma Muhurta, seria o horário natural de dormir. Mas aí a gente não faz isso. A gente inventou o quê? Inventou a luz, inventou a eletricidade, né? Ou faz lareira, enfim, a gente inventou técnicas para ficar acordado mais tempo. E com isso o corpo ele tem um processo natural de regulação, tá? E com isso o corpo ele vai se desregulando só isso já faz o corpo se desregular. Então, às vezes a pessoa vira para mim e fala assim: ah, mas eu tô comendo direitinho, eu tô fazendo tudo direitinho. A gente olha a língua e olha a mucosa, olha a unha, e aí vira e fala assim: mas você tá cheio de toxina. E aí a gente vai descobrir que a pessoa tá dormindo 2, 3 horas da manhã. Então, não vai ter alimentação que dê conta, tá? Só mais para falar assim desse horário. Então, esse é o horário onde as energias se equilibram com facilidade. É por isso que a gente deveria acordar nesse horário. Quem acorda depois, a energia já não vai estar tão equilibrada, tá? Então, a energia yin e yang está se equilibrando nesse momento, tá? A energia corporal, o metabólico, o escritor está ativo nesse momento. Então, é o melhor momento para se excretar. Então, às vezes, muita gente tem problema de intestino, o problema dela não está no intestino, às vezes o problema dela está no acordar tarde. Por quê? Porque quando a gente acorda depois desse horário, todos os processos metabólicos ficam mais lentos. Para começar a live de hoje, a gente vai aproveitar que a gente ainda está no horário. Já deu tempo de vocês mandarem convite para todo mundo. Continuem mandando coraçõezinhos pra gente. E a gente vai começar nosso dia como a gente deve começar e como a gente também deve começar todo o aprendizado. Porque se teve uma coisa que eu aprendi me observando, é que a gente precisa sempre se centrar no momento agora para poder aprender mais, para poder absorver novos conteúdos e novos conhecimentos. Então, a gente vai fazer um momento de silenciamento. A Sandra vai conduzir. E eu quero que vocês acompanhem com a gente. Feche o olhinho. Fica tranquilo que a gente não vai sumir daqui. Quando vocês abrirem o olhinho, a gente ainda vai estar aqui. Então, você sabe como é bem interessante que a gente pega e as pessoas, quando a gente observa o tipo de estudo da Índia e a forma que eles estudam, né, a gente não consegue entender como eles guardam tanta informação, né? E como que eles guardam tanta informação? Por que que eles guardam tanta informação? Porque eles acordam no horário certo as crianças, né? Então, lá na Índia, né, as crianças também acordam esse horário. Então, esse horário natural de acordar, tá, gente? Então, assim, nesse momento que a gente está muito fora de rotina, né, que está sem sair de casa direito, que está muito ansioso, a primeira coisa que eu estou falando para as pessoas eu, pode parecer muito estranho, porque a tendência é que quando a gente está sem nada para fazer, é fazer o quê? Dormir tarde, acordar tarde. E aí as pessoas vão começar a ter um processo de ansiedade muito grande. Então, a primeira coisa que eu falo é acorde cedo. Mantenha sua rotina de acordar, acorde em horário regular, entendeu? Acorde por esse horário, entre mais ou menos 30 minutos antes do sol nascer. Porque assim, você se mantém em estado natural de equilíbrio, tá? Vamos lembrar, gente, que equilíbrio não é não estar triste em algum momento, tá? As pessoas confundem muito o processo de estar no equilíbrio emocional com o processo de estar zen o tempo todo. Isso não é verdade. Quem está zen o tempo todo está com um problema, tá? A gente não tem que estar zen o tempo todo, a gente tem que estar sentindo e metabolizando aquilo que vem, tá? Então, eu sempre falo isso. Gente que tem equilíbrio emocional não é aquela pessoa que você vê assim, ah, caiu o avião, ah, fez aquilo. Ah, não, não é. Nós somos seres emotivos, nós nascemos para sentir emoções.
Então, a gente tem que sentir a emoção, mas a gente não pode se identificar com a emoção, tá? Pode seguir aí, Elise, que se deixa eu falar. Então vamos fechar o olho, vamos respirar profundamente 3 vezes. Respira, vai se acalmando, vai se trazendo para esse centro, vai se centrando e essa respiração vai deixando a gente mais leve, vai permitindo com que a gente possa observar cada partezinha do nosso corpo, saber se a gente está com frio, saber se a gente está com calor, se a gente está com fome, o que que a gente está sentindo nesse momento, vai se observando. E aí eu vou ficar em silêncio um pouquinho aqui para a gente poder se observar, se olha, não tenha pressa, o dia tá só começando, então respira e solta. Respira profundamente, solta de novo, vai mexendo os dedinhos, os pés, vai se despertando, mexe a cabeça, o pescoço, se desperta mentalmente, desperta o seu corpo, abre os olhos, cada um no seu tempo, sem pressa. Bom dia, Anderson, amigo meu, Bom de novo. dentista. Agora que a gente já despertou, quem ainda não tinha se observado teve tempo de se observar pelo menos um pouquinho. Eu indico que esse processo seja até um pouco mais longo do que a gente fez aqui, mas por conta da live a gente precisa otimizar um pouco mais o tempo. E aí a gente vai falar justamente disso. Tá bom. Na live passada você falou para mim para eu me observar. Falou para mim para eu aceitar minha fome e para eu ver que horas que eu queria comer. Mas aqui na minha família a gente almoça num horário que dá para todo mundo almoçar junto. Aqui eu tenho que acordar e sair correndo e eu não sei o que fazer com isso. Então eu tô me observando, mas eu não tô sabendo o que fazer com o que eu tô observando. E a live de hoje é Então, justamente para a gente tratar disso. então, o que que geralmente acontece? Hoje em dia, né, como a gente tá muito em voga a questão, assim, do autoconhecimento e tudo, né, o que que está acontecendo com as pessoas? Elas se observam, ou acham que se observam, e aí elas vão encontrando coisas nesse observar, tá? Então, por exemplo, né, o que que acontece muito comigo como terapeuta? O paciente, ele vai chegar para mim porque ele se observou em alguma coisa, tem alguma coisa incomodando. Eu falo que ninguém chega para mim estando feliz. Chega aqui na minha frente, oi, Sandra, tudo bem? Minha vida tá ótima e eu resolvi pagar a terapia. Não. Geralmente chega falando, tá tudo cagado.
Então, o que que acontece geralmente? É, primeiro, as pessoas têm uma percepção muito distante da percepção do corpo, tá? Então, a gente tem muita dificuldade em se conectar com o nosso corpo. E é fundamental a conexão com o nosso corpo. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, é, é, de perceber a emoção no corpo. Então, geralmente, o que que acontece? A pessoa, ela sente a emoção, mas ela acha que fatores externos estão trazendo os processos emocionais delas, tá? Então, ela vai falar assim comigo: eu estou estressada porque o meu chefe me estressou, estou estressada porque o cachorro me estressou, estou ansiosa porque tem uma pandemia, estou... Isso aí, gente, eu viro e falo o seguinte: não existe nada, nada que você sinta que não esteja dentro de você. Se o cachorro está te estressando, é porque você já está gerenciando mal o estresse, em algum nível. Ele só fez aparecer, né? Então, o que que acontece nesse processo de interrelação da gente? O outro, ele só consegue extrair da gente algo que a gente já tem dentro, né? E é por isso, vou dar aqui um exemplo bem simples: TPM. Entendeu? Quando a pessoa chega para mim falando de TPM, né? E aí ela vira e fala assim: é porque o meu marido, meu namorado, minha mãe, quando eu começo a brigar lá em casa, já pergunto se eu estou de TPM. Entendeu? Por quê? Porque é um momento muito de uma fragilidade emocional. Geralmente, a maioria das mulheres não conhece o ciclo ou não observa o próprio ciclo, né? E aí a gente tem esses processos aí, né, de fragilidade emocional por conta do desequilibrar do hormônio, não é de desequilibrar, na verdade, né? Na verdade, a gente cicla, né? Os hormônios, eles fazem ondas, né, nas mulheres, né? Eles sobem e descem, né? E aí, esse é um momento, por exemplo, que fica tudo muito claro, né? Qualquer coisa você se irrita, qualquer coisa você tá triste. Isso acontece muito na gravidez. Então, o outro, ele só consegue ativar na gente algo que a gente já tem. Então, isso é primordial, tá? Pelo processo de se observar, vamos lá. Dois momentos que a gente se observa, e por motivos diferentes. E geralmente as pessoas não fazem isso, tá? Geralmente elas só se observam quando a emoção está muito intensa. Então, tá ali passando um estresse tal e tal, fala assim: nossa, hoje eu estou ansiosa. Ou faz pior, eu detesto. Eu sou ansiosa. Gente, ninguém é nada. Tá? Quando eu falo que eu sou ansiosa, significa que eu estou me identificando com a emoção. Mas eu não sou a emoção, né? Eu não sou a emoção. A Sandra, ela não é ansiosa. A Sandra pode estar ansiosa aquele dia, né? Ou naquele momento específico, por algum motivo específico. Então, a primeira coisa que a gente faz com esse processo é, primeiro, se observar. Segundo, não se identificar com a emoção, né? Ou seja, eu não sou triste, eu não sou ansiosa, eu não sou nervosa, eu não sou irritada, não. Eu tenho uma tendência maior, eu posso desequilibrar mais naquilo, né? É Mas porque eu não sou aquilo. acho que a gente tem que entender, é muito importante nessa observação a gente entender que toda identificação gera uma limitação. Se você se identifica muito com um sentimento, com um acontecimento, ou até mesmo com uma outra pessoa, tá? A gente está aqui, se você se identifica muito que eu tô aqui, ou com muito com a Sandra, você se limita no que você faz. Você está se E do que você limitando. é. Você limita o que você Exatamente. é. Se você se observa, acolhe aquele sentimento e lida com ele e faz o que você precisa para retornar para aquele equilíbrio ou para vivenciar mesmo, porque às vezes a gente está vivenciando uma dor muito grande ou até uma ansiedade muito grande por conta dos acontecimentos. E aí, se a gente pega aquilo e toma para si, em vez de lidar com aquilo, em vez de sentir, fala, não, tudo bem, eu tô ansiosa, então hoje eu vou me retirar um tempo e não vou assistir a televisão.
vou ter esse autocuidado comigo mesma. E aí a Ex- gente perde a oportunidade desse crescimento. exatamente. E aí, o que que acaba acontecendo? Então, vamos lá. Então, o momento de se observar não é esse onde você já está no jogo da coisa, né? Existem dois momentos que a gente se observa, fundamentalmente, né? Que é no início do dia, para mim saber já como está a minha predisposição emocional. Então, eu vou acordar de manhã, igual hoje, eu acordei de manhã, eu já acordei mais melancólica, né? Então, eu já tive esse contato comigo, eu já sei que hoje eu já estou mais melancólica, né? Hoje eu já estou mais emotiva, né? E aí, já tá me dando até vontade de chorar. E aí, a gente tem que acolher o sentimento. É horrível quando alguém chega para mim e fala. Aí você vira e fala assim: o que que você está sentindo? Ah, Sandra, eu tô triste. Aí eu viro e falo assim: tá, tudo bem, fica tranquilo. Utiliza isso e fica tranquilo. Não, mas eu tenho que melhorar. Eu tenho que. Gente, não tenho que melhorar. Tá igual eu tô hoje melancólica e triste, eu não tenho que melhorar. Quem disse que eu tenho que melhorar? Sabe? Eu tenho é que sentir. O que que isso está me trazendo? Por que que eu estou assim? O que que isso está me trazendo? O que que está me trazendo isso? Né? Eu já É ter sei, porque eu já me observei que eu certeza. estou assim. E aí, qual é a segunda observação que a gente faz? Lembra? Primeiro eu vou me observar. Então, primeiro eu vou ver como é que eu tô. Eu tô bem, eu acordei bem, né? Eu tô com fome, eu não tô. Qual é a segunda observação que a gente faz? Olhar para fora e você vai olhar como que tá o dia, né? Como tá o dia hoje aqui para mim? Frio e chuvoso. Gente, dia chuvoso só aumenta. Vai trabalhar o emocional. O emocional vai aflorar. Por quê? A gente vai ter um excesso de líquido no ar, né? A gente vai. Como E é que a tá o dia aí, água tem a ver com então? a emoção. Oi? Pra eles colocarem no comentário, as pessoas colocarem como é que tá o dia aí pra gente poder comentar um pouco sobre também os dias das Ah, outras como é que tá pessoas. o dia aí de vocês? Então, não tem problema nenhum estar assim, do jeito que eu estou hoje. Não tem problema. Né? Eu viro e falo assim, eu não vejo ninguém acordando feliz, acordando alegre e falando assim, ah, Sandra, eu quero melhorar. Como se tá triste, melancólica fosse ruim. Gente, isso não é ruim. Ruim é se isso estiver mal resolvido na minha vida. Ruim é se eu tiver terminado com o cara e não tiver superado e vier, ah, a vida acabou. Ah, eu tô péssima. A vida não acabou, eu não tô péssima, não tô nada, eu estou mais melancólica. Qual o problema? Né? Mas nesse olhar, e aí, eu tô sentindo hoje igual, né, quem tá solteira. Ah, eu já estou carente, eu já estou em estado de solidão, eu já estou. Gente, qual o problema? Né? O excesso da coisa que que precisa ser tratado, tá? Então, hoje eu estou melancólica, eu seguirei melancólica, e eu vou botar aquelas músicas horríveis, né? Que parece assim que a gente tá com a mãe na zona, entendeu? E qual o problema? Em vez de vou chegar no fim do dia, lindo, maravilhoso, e amanhã, muito provavelmente, eu não estarei dessa forma. Tá? Outra coisa, gente, quando eu falo em processo de tristeza ou de melancolia, isso não pode persistir, tá? Que é coisa diferente. Por isso que eu pergunto para a pessoa, quanto de tempo você está assim? Se a pessoa ela me relata que ela está assim há 15 dias, há 5 dias, temos um problema. Se ela fala que ela está com raiva há 5 dias, há 10 dias, brigou e continuou com raiva 5 dias depois, a pessoa, temos um problema. Ela identificou aquela emoção, ela segurou aquela emoção, ela reteve aquela emoção. Gente, emoção a gente tem que ter e combustar, tá? Então a gente vai sentir a emoção, mas ela precisa combustar. Se ela não está combustando, a gente tem que auxiliar nesse processo, tá? E, inclusive auxiliar de forma física, tá? O corpo, ele é um registrador emocional. Tudo que eu sinto, tudo que eu vivencio, está sendo registrado nas minhas moléculas, nas minhas células e no meu corpo. E é por isso que eu falo para todo mundo, eu sempre coloco isso muito claro para mim, para todos, que processo corporal não é coisa de gente rico, tá? Quando eu falo assim, você precisa fazer uma massagem. Vai. A pessoa vira para mim e fala assim: estou carente,
Ah, eu tô carente, estou carente. Eu falo assim, faz massagem, entendeu? Tô muito tenso, precisa de massagem, precisa de toque, precisa de coral, tá, gente? Então, às vezes, quando a Até, emoção ela não né? combusta, ela fixa no físico. A gente até mesmo pode fazer, por exemplo, automassagem nos pés, nas mãos, se dá esse carinho, né? Você às vezes, eu não posso ir numa massagista, eu não tenho um namorado, um marido que me faça uma massagem. Então pega um óleozinho vegetal, passa nas mãos, passa nos pés, faz uma massagem. Muita gente falando que o dia tá frio, tá nublado. E eu acho que, por exemplo, uma dica legal para esses dias, ou até mesmo para dias que não estão chuvosos, mas que a gente acorda assim um pouco mais triste, eu acho que não tem por que a gente resistir a isso. E escolhe um filme que você fique emocionado, escolhe um livro que você sabe que trabalha alguma emoção que você gosta. Não precisa ser necessariamente uma emoção triste, pode ser aqueles filmes que tem um final feliz e que você fica emocionado, chora, para também jogar para fora um pouco isso, para justamente fazer o que a Sandra falou, queimar esse sentimento, mas queimar de uma forma mais leve. Então, quando a gente espelha num filme, ou na música triste que a Sandra falou, ou num livro, em qualquer coisa assim, você está botando esse sentimento para trabalhar. Exatamente. Então, o sentimento, gente, eles eu vou falar um pouquinho melhor mais do que você, porque o seu áudio não tá bom, tá? Diz que eu vou falar um pouquinho mais que Tá. você. Então, que acontece? O problema não é estar triste. O problema não é, o problema é quando essa emoção ela fixa, a gente não combusta, ela se aloja muito forte no emocional, porque o corpo é um registrador, né? E aí a gente faz o quê? Aí o sujeito ele é sedentário. Aí o sujeito não faz massagem, né? E aí o sujeito ele quer estar bem, né? E não vai estar bem, né? É, Por quê? Porque a gente precisa desse trabalho também no físico. Então, o trabalho que a gente faz no processo mental e no processo emocional também precisa ser trabalhado no físico, tá? Eu ontem, por exemplo, eu tive um dia bem difícil, né? Eu sou da área da saúde e a gente está começando a perder os nossos pacientes. E eu perdi uma paciente que era muito importante para mim. E é por isso que eu já estou triste, por isso que eu falo que a gente tem que entender, né, a emoção. E assim, então, o que que eu fiz? Gente, eu liguei para minha massagista, né? E falei, pelo amor de Deus, eu preciso de massagem, né? E fiz uma drenagem para drenar o quê? Para trabalhar o quê? O drenar dessas emoções, porque realmente foi uma emoção muito forte para mim. Entendeu? Eu conversei com ela de manhã, monitorei ela de manhã e quando foi à noite ela faleceu. Então, assim, e ela estava bem, né? Então, cuidem-se, gente, porque isso é bastante sério, né? E aí, não adianta. Ah, você medita, você faz isso, você é reikiana, você é aquilo. Eu sou um monte de coisa, mas eu vou sentir, sabe? Eu sou daquela que chora junto com o paciente mesmo, tá, gente? Eu sinto muito dizer isso, tá? Eu sou realmente, eu demonstro muito para meus pacientes que eu amo eles demais, tá? No posto de saúde, eu gosto demais deles. Eu tenho certeza absoluta todos os dias que eu estou no lugar certo e fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Então, assim, eu sempre falo isso. Então, vamos voltar, só para não fugir muito que eu fujo, né? É, sempre lembrem-se que quando vocês tiverem uma emoção muito forte, né? Quando acontecer algo muito intenso, uma briga muito intensa, algo muito forte, façam algo físico também, tá? Faça uma natação, faça uma caminhada, faça uma massagem, faça uma automassagem, faça uma oleação, tá? Não faça só aí, ó, pensamento positivo não vale de nada. Desculpa, tá, gente, falar isso, mas quem me conhece sabe que eu falo muito isso, tá? Pensamento positivo não vale de nada, tá? Só para vender livro, entendeu? E eu tenho vários pensadores, eu devo ter mais de 200 livros aqui de pensamento positivo. Não vale nada, tá? Por quê?
Porque se você pensa positivo, mas você não tem vibração para sustentar o pensamento positivo, não vai ficar legal, né? Vai ficar bom, né? Então, precisa de físico para subir, entendeu? Para aumentar a vibração. Então, eu tive uma emoção muito forte. Não adianta me falar, todo mundo, ai, nossa, fala um monte de coisa. Não vai adiantar nada, entendeu? Eu preciso de um processo físico que suba a vibração. E é por isso que as pessoas falam, relatam, né, que faz atividade física e melhora, né? Então, andou, eu melhorei depois de uma caminhada, eu melhorei depois que eu nadei, eu melhorei depois de uma massagem. Por quê? Porque você vai quebrar as couraças, você vai trabalhar as couraças musculares, não só musculares, nervos, músculos e ossos, aonde a emoção se registrou. Porque cada emoção fixa num órgão, tá? Ou seja, o nosso corpo ele tem receptores emocionais. Aí a pessoa vira e fala assim, não acredito nisso, não acredita. Acredita, passa por uma situação de angústia que você vai sentir que seu peito comprime. Às vezes fica até dolorido no meio. Não fica, Elisa, dolorido no meio? A gente tá Muita. angustiado, sai aqui nesse ossinho aqui no meio aqui, você aperta. As mulheres, tá? Dica para saber se nós temos mágoa registrada. Vai no ossinho do meio e dá uma apertadinha, né? Messi aqui falando aqui que dá um murro, precisa chutar quando tá assim. Isso, amiga, desse jeito é mesmo. Quebra essas coraças. Então, esse músculo aqui, esse que fica entre o seio mesmo, tá? Os homens entre os mamilos aí. Quando Apertou. está muito E se isso preocupado doer, com muita coisa tem uma na notícia cabeça, para te falar. ó, Procura um terapeuta, gente, porque tem sentimento retido aí, tá? Então, quando está com os muita nossos órgãos têm preocupação, não receptores Sandra. emocionais. Dor aqui Oi, Elis? assim, ó. Quando tá com Oi? muita preocupação, muita coisa na cabeça, muita preocupação, o couro cabeludo aqui assim, ó, Aqui. dolorido aqui em cima. Isso. Em cima do ponto marma, né? Então, o que que acontece? Então, o nosso corpo, ele registra. Nossas emoções e os nossos órgãos são registradores também. A gente tem receptores no órgão. Vou dar um exemplo aqui. Raiva, né? Só brigou há 5 dias atrás e está ainda remoendo aquela raiva, né? Ou seja, o órgão que está sofrendo nesse processo é o fígado. Fígado e ali um pouquinho do baço, né? Um cadinho da vesícula ali no primeiro terço dela. Então, essa pessoa, ela tende, né, a futuramente, ela apresenta algum problema nesse sentido. Esse órgão, ele pode entrar em algum colapso, né? O que eu estou pegando muito, pacientes, muitos, tá, gente, com crise renal. Teve um meu até que foi operar esses dias de urgência, né? Me ligou, Sandra, tô com cólica. Eu falei, vai pro hospital agora. Ele queria um chá, falei, chá nada. Chegou lá, operou de urgência, né? Tinha um cálculo no canal do rim esquerdo, né? E aí, o que que significa? Né? Primeira coisa que eu perguntei para ele, tá com medo, né? Tá, medo tá difícil de lidar, né? Na hora ele falou, não tô com medo, tô apavorada. Então, cada órgão, né? Por que que o ossinho aqui do meio guarda mágoa? Porque o órgão que registra o sentimento de tristeza é o pulmão, né? É o pulmão. E ele registrando esse sentimento e fixando esse sentimento, a nossa capacidade de oxigenação ela baixa muito, né? Ela baixa bastante. Então, a gente tem que se perceber nesses momentos, esses 2 momentos, eu falei só de um, tá, gente? O consciente, né? Que é pela manhã, né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui, porque senão daqui a pouco eu entro em o corpo fala, e aí eu vou falar coisa por coisa. Então, vamos lá. Qual é o momento ideal para a gente perceber as emoções? De manhã, quando a gente está acordando. Porque quando a gente está acordando, a gente vai tomar as ações adequadas para quê? Para o nosso dia. Então, eu acordei de manhã, eu já estou melancólica,
né? Eu já estou mais tristinha, né? Já não estou muito legal. O que que eu vou fazer? Eu vou utilizar substâncias, né, que vão ajudar a combustar essa energia da melancolia e da tristeza, né, de forma melhor, né, até para me trazer uma mente mais sática para mim, né, a massagem eu já fiz ontem, então, quer dizer, ontem eu já estava triste, então eu já comecei a trabalhar, né, esse processo, tá? E aí você vai utilizar a substância. Sandra, acordei triste, o que que eu faço? Um belo chazinho de alecrim, batata, entendeu? É, hortelã também é maravilhoso quando a gente está tristinho, né? E aí tem uma coisa, o Papai do Céu ele faz uma coisa que é muito interessante, gente. Ele é muito lindo. Ele sabe, ele sabia que a gente ia ser rebelde. E ele sabia que a gente ia ter problemas mentais e emocionais. E a gente ia tentar manipular as coisas. Então ele deu pra gente substâncias. Por quê? Porque quando você ingere uma substância, você não tem escolha daquela substância não fazer efeito. Ela vai fazer o efeito dela. Você pode até não sentir, não perceber o efeito dela, mas ela vai acontecer, tá? Então, por exemplo, às vezes eu falo assim, a pessoa está muito agitada e fala assim, toma um chá de capim-cidreiro ou de erva cidreira. O que que isso significa? Que ao ingerir aquela substância, em nível molecular, tá? Eu vou estar ingerindo algo que vai trazer para mim um equilíbrio, mesmo eu não querendo. Entendeu? Ou quando eu uso um cristal, não falei de cristal aqui ainda, mas depois a gente fala sobre isso, eu sou cristalografista também. Quando eu uso um cristal junto a mim, eu não tenho a opção do cristal não fazer efeito. Eu não posso virar e eu não tenho como, a substância ela vai fazer efeito, tá? Quando eu ingiro, por exemplo, no caso que eu tô aqui tristinha, né? Então eu vou daqui a pouco estar comendo fruta, tá comendo frutas bem doces, né? Eu vou estar comendo manga e tal. Por quê? Porque eu não tenho a opção daquela manga não me adoçar, né? Eu vou tomar mel. Então, eu não tenho opção do mel não fazer efeito. Então, a substância é muito E importante. E a gente define a substância de manhã. Por isso que a gente tem que se observar de manhã, para aí a definir gente as se observa de ações que a gente manhã. vai tomar no dia. E à noite? Qual a importância da observação da noite? E aí, a gente tem a parte da noite que a gente se observa. A observação da noite é sensacional e fundamental. E a observação da noite a gente faz exatamente para encerrar e limpar o dia que a gente teve. Quem quem tem ferramentas energéticas, nesse momento pode até se utilizar de ferramentas energéticas. O que que é isso? Quem tem Reiki, quem tem Theta Healing, quem é Dikshan Give, igual eu sou, né? Enfim, quem é Magnific Healing, enfim, quem tem algum tipo de ferramenta energética é mais interessante ainda, tá? Principalmente uma vez por semana, tá? Mas para nós, seres mortais comuns, a observação da noite vai fazer com que você entenda o que aconteceu no seu dia. Então, é aquele momento que você vai, né, sentar, vai fazer igual de manhã. Gente, é 5 minutos. Fecha o olho, 5 minutos, respira profundamente 3 vezes, tá? E observa, gente, como que foi meu dia? Aí briguei com um, briguei com o outro, né? Né? Igual eu ontem, né? E aí, como é que foi isso aí pra mim? E aí Né? é Então, bom, Sam, que você sim, não deixe para fazer isso na hora que você deitar na cama. Fazer isso sim, antes, para você poder se exatamente. aproveitar desse último momento do seu dia para se preparar. Então, para tomar um Golden Milk, por exemplo, ou um chazinho antes de dormir, acender umas velas para se acalmar, para se aquecer, botar uma música gostosa. Se você deixa para fazer isso no último momento, na hora que você já está indo dormir, não dá, ainda nem tempo de você fazer nada. Então, ter um ritual da noite também é importante. Exatamente. Então, ai, gente, a clínica que eu faço massagem entrou. Que chique. Então, beijo das meninas que me cuidaram bastante ontem lá na UNA. Então, o que que acontece, gente? A observação da noite, ela vai fazer com que a gente limpe nosso dia.
tá? E aí, quem for católico, por exemplo, nesse momento, é um momento que a gente já foi treinado para fazer isso, né? Eu lembro que à noite a mamãe falava assim: já fez suas orações, minha filha? Já pediu perdão a Deus, né? Já rezou para o seu anjo. Então, é muito importante nesse momento a gente estar resgatando esse processo de nos olharmos à noite que a gente perdeu. Muita gente perdeu isso, né? Mas a gente, se você observar, a gente tinha isso. Você tinha isso, eu te garanto que a sua mãe ou que a sua vovó ensinaram você a de noite, antes de dormir, fazer suas orações. O que elas estavam ensinando naquele momento? A você olhar para você olhar para o seu dia de novo, né? Você enxergar o seu dia de novo, né? E nesse momento, gente, se a gente teve uma emoção muito forte com alguém, né? Se a gente brigou, se o dia for ruim, quem quiser, inclusive, é interessante até se fazer um Ho'oponopono, tá? Um Ho'oponopono curto. Gente, tem no YouTube, tá? Ou então, simplesmente respirar, ou fazer uma oração. Quem faz mantra, fazer mantra, tá? Mas é importante que a gente olhe o que aconteceu no nosso dia, tá? Eu Até para a acho que é gente se desconectar. importante dizer, eu acho que é importante a gente dizer aqui que não importa, que não é uma questão de religião. Cada um tem a sua e cada um vai buscar dentro da sua religião os meios para fazer esse centramento. Então, de manhã ou à noite, na hora que você vai tirar esses 5 minutos para você, você pode rezar um terço, você pode fazer uma oração, você vai agradecer aos seus mestres, agradecer ao Deus que você acredita, ou aos deuses que você acredita. Então, não importa, que não é uma questão de religião, mas é uma É, questão dessa na rotina, verdade, esse na olhar. verdade, não importa muito o que você faça, tá? Mas é importante que você olhe para esse dia. E é importante também, tá? A gente está no outono, né? Já é um período seco, que a gente olheie o pé, tá, gente? É muito, muito, muito importante passar óleo morno no pé, tá? E tem que ser de gergelim nesta época do ano, tá? Não pode ser óleo de coco nessa época do ano. Esse óleo no pé, ele vai fazer essa desconexão da mente, tá? Ele vai pesar os órgãos, né? E ele vai trabalhar o que a gente tiver aí de registro. Então, olhar pé, mão e orelha, tá? Vai passar na orelha. Nesses lugares, a gente tem o que a gente chama de pontos reflexos. O que é isso? É o nosso microcosmos, tá? É toda uma mapinha dos órgãos, de todos os órgãos que a gente tem estão nas nossas extremidades, orelha, mão e pé. É por isso que nessas extremidades é por isso que a gente faz aurículo, né? Eu sou auriculista também. É por isso que a gente faz reflexologia na mão, por isso que a gente faz reflexologia no pé, tá? Então, quando você oleia esse pé, você trata isso, tá? Você trata esses órgãos. E é muito eficiente, tá? É eficiente para ansiedade, é eficiente para aumentar a imunidade, tá? É eficiente para relaxar e para desconectar dessas emoções mais fortes. Como eu já falei, gente, e volto a repetir, tratar emocional passa pelo corpo, tá? Então, vocês Quando nunca vão ver a falando Sandra de questões emocionais sem passar pelo processo corporal. Até porque eu não sou psicóloga, tá? Então, o meu trabalho com relação a processos emocionais, ele sempre vai passar por um processo corporal, tá? Às vezes Gente, a quando a pessoa Sandra pergunta assim, qual é a fala, diferença de terapia integrativa para psicólogo? Eu falo completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, eu encaminho os pacientes, quando eu vejo que eles estão com dificuldade psicológica, eu encaminho para os psicólogos, tá? Quando eu vejo que eles estão tendo essa dificuldade. Por quê? Porque eu não trato problemas psicológicos. Eu trabalho com o quê?
manejo do estresse, né? Autoconhecimento, alívio emocional. Então, a pessoa ela é uma pessoa que está bem, mas que está com dificuldade de lidar com a coisa. Entendeu? É diferente Sandra, de uma pessoa que está com um problema psicológico. eu E acho isso importante. eu sempre vou passar algo corporal para a pessoa. Então, a pessoa que vai consultar comigo, ela vai sempre ser orientada a fazer rotina e a fazer coisas, processos físicos. Tá? Então, é muito diferente, tá, gente? E outra coisa, eu sempre vou indicar substâncias, eu sempre vou prescrever. Muito raro quando eu não prescrevo, tá? Sandra, eu acho Elisa, eu muito não estou deixando você importante. falar muito, porque o seu áudio está Não tá. ruim. Gente, coloca aí embaixo para saber se vocês também estão achando meu áudio ruim, só para eu saber. Tá metálico. É importante diferenciar a desconexão do sentimento. Então, você falou assim: ah, olhar os pés para desconectar esses sentimentos, essas emoções fortes, e o anestesiar. São coisas diferentes. É importante deixar isso claro Completamente. para as pessoas não se confundirem. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, então eu vou desconectar, vou esquecer do sentimento. Gente, não é esquecer. É você trabalhar esse sentimento e não se apropriar desse sentimento. Porque se a gente se apropria desse sentimento, a gente vai fixar ele e vai fazer com que ele fique mais tempo com a gente. Agora, anestesiar é quando você quer ignorar esse sentimento, quando você finge que ele não existe. Então você tá triste, mas você vai fingir que você tá feliz. É igual quando a gente perde alguém. Aí a pessoa fica assim, ai, não fica triste. Gente, quando alguém perde alguém, para de falar isso, pelo amor de Deus. Deixa a pessoa ficar triste. Abraça essa pessoa, acolhe essa pessoa, deixa essa pessoa chorar, deixa essa pessoa ficar triste. O que não pode acontecer é daqui uma semana a pessoa ainda está desesperada chorando. Mas no dia que acontece, até alguns dias depois, né? Porque se é uma emoção muito forte, se é uma pessoa muito próxima, é normal a gente ficar um pouco mais de dias sentindo saudade, sentindo esse sentimento de perda. Mas o que não pode acontecer é você anestesiar. Você perder alguém, você perder um cachorrinho, um animalzinho de estimação, você perder uma pessoa querida, um paciente, e você fingir que tá tudo bem. Isso não pode acontecer. Fingir que está tudo bem é anestesiar. E anestesiar não faz bem. Agora, desconectar, desligar, deixar que esse sentimento vá embora, isso é importante para que você não fique mal, para não gerar justamente os problemas psicológicos, para não gerar os problemas de saúde, para não gerar outros problemas que a gente vai ter e vai agregar na nossa vida. Exatamente. Então, a gente precisa entender o que a gente está sentindo, observar realmente, né? Se tem gatilho, se não tem. Por exemplo, eu acordei triste, né? Eu já me pergunto, gente, aconteceu alguma coisa para mim estar assim? Tá vindo no nada? Tá durando muito? Né? Eu sempre falo isso. Se durar mais do que uma semana um sentimento, é, você precisa de auxílio, tá? Você precisa de auxílio de alguém. A gente não pode, ou se ele está vindo de forma muito intensa, está vindo muito forte, né? Está tendo uma coisa muito forte que você não está com muita dificuldade. Então, precisa nesse momento procurar uma ajuda realmente, tá? Porque tem técnicas que a gente aplica para essa pessoa lidar, né? E para essa pessoa aprender a digerir o sentimento, tá, gente? Porque o sentimento ele é digerido, ele é metabolizado, tá? Tudo na vida da gente é metabolizado. E quando a gente não metaboliza adequadamente, vai virar biotoxina e vai virar problemas emocionais, vai virar aquela pessoa que está mal resolvida, né? E é a pior coisa do mundo que existe, a gente estar mal resolvido emocionalmente, tá? É a gente acordar numa segunda-feira e tá puto porque é segunda, tá? Às vezes as pessoas chegam lá, ai, que merda, hoje é segunda-feira, que raiva, que vontade de estar na sexta. Eu não tenho isso. Eu estou na segunda, estando na segunda. Então, é uma pergunta que eu faço para vocês.
Segunda-feira, observem se vocês ficam esperando o sextou. Tudo bem que a maioria está em casa, né? Está em quarentena e tudo. Não é o meu caso, né? Eu trabalho. Mas se você estiver querendo muito fim de semana, muito férias, muito. Você não está no estado de presença, você não está conectado. Tem alguma coisa que está errada. Tá? A gente tem que estar na segunda querendo estar na segunda. Tem que estar na terça querendo estar na terça. Né? Tem que estar na Nosso, sexta querendo estar na sexta. o nosso Tá? tempo daqui a pouquinho vai acabar. E eu Ai, que acho dom. que algumas coisas são importantes, porque hoje eu fui esperta. Eu estou cronometrando para a gente não se perder. Eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas. Por exemplo, eu inclusive falei isso no meu podcast que vai sair na segunda-feira, que é a questão do se permitir experienciar. A nossa experiência, ela traz um saber. Então, seja uma experiência emocional, seja uma experiência educacional. Então, a gente falou muito agora no começo, de ter esse momento de se acalmar, de se observar, para poder adquirir um conhecimento ou adquirir alguma coisa que a gente está querendo aprender. Então, experienciar vem disso também, de você ter esse momento para viver de fato aquilo. Mas, eu acho também que é importante a gente pensar no pós aquilo. Então, uma coisa que você me ensinou e que eu acho que faz muita diferença é que depois disso você também tem que fazer um momento de pausa. Então, se você tá, se nesse momento as pessoas estão absorvendo um monte de conteúdos, um monte de conhecimento, porque tá tendo um monte de live. Eu mesmo, se deixar, eu fico vendo live o dia inteiro de um monte de professor, de um monte de coisa. E eu não tô tendo esse tempo de digerir essas emoções, de digerir esses conhecimentos. Então, o que eu tenho feito? Eu acabou uma live, em vez de abrir outra live direto, por mais que eu queira, eu me permito parar. Paro, Isso. respiro, levanto para tomar um café, um chá, uma água, qualquer coisa que seja assim. Aproveitar para beber bastante líquido nessa época do ano, que o clima está ficando mais seco. Hoje está chuvoso aqui, um monte de gente falou que está nublado e que está chuvoso também. Então, a gente às vezes não percebe que o clima está tão seco porque está chovendo. Então, aquele dia específico está menos seco, mas a nossa estação do ano é uma estação mais seca. Então, tem esse momento de pausa, aproveita para se hidratar, para poder depois fazer uma digestão correta. Sem água, a gente não faz digestão, a gente não metaboliza as coisas. Então, Exatamente. eu queria que você desse uma dica disso, desse momento final, assim. A gente já começou o processo se observando, já fez esse momento de pausa, a gente se permitiu experienciar e aceitar os sentimentos e as coisas que a gente está sentindo, a gente já viu isso, já está aprendendo a lidar com isso, e o que a gente faz nesse final? Você falou da oleação no pé e nas extremidades, né, nas mãos e nas orelhas. Mas tem mais alguma coisa que você acha que é importante a Gente, gente colocar? óleo morno, tá? Por favor, quando eu falo em oleação, não se aplica óleo frio no corpo da gente, tá, gente? Óleo frio, nada frio, nada frio. É difícil de metabolizar, tá? Vai gerar toxina, do que a gente quer, tá? Quando eu falo em oleação em qualquer coisa, sempre esse óleo tem que estar amornado, principalmente se o período é outono e inverno, tá? Então, isso é bem importante. Outra coisa é fazer uma leve desconexão é, dos órgãos do sentido, que é essa parada aí, né? De vez em quando, sentiu que está muito tenso, está muito estimulado, fechar o olho, respirar profundamente 3 vezes, né? E ficar 5 minutos em pausa. Vocês vão notar que o retorno para a atividade é melhor. Gente, vamos lembrar que a gente só aprende, a gente só consegue focar em aprendizado durante 45 minutos, tá? Depois disso, você precisa dar uma quebrada para depois voltar, tá? Eu, você e todo mundo, tá? A gente não consegue. Depois disso, muita coisa do que você está ouvindo, está lendo, você vai perder, tá? Então, você precisa fechar o olho, desconectar os órgãos do sentido. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a história de órgãos do sentido, e principalmente os olhos, tá? Então, tem que
fechar o olhinho, tá? Pra gente meio que se desconectar. E tem gente que tem dificuldade, tá? Eu, por exemplo, sou uma das que tem muita dificuldade. Entendeu? Fecha o olho, fecha o olho. Hum, é a luta. Por quê? Porque a minha mente é muito veloz, é muito rápido. Mas a gente tem que fazer porque assim você absorve melhor aquilo que chega, tá? E tentem, por favor, né, gente, por volta aí de umas 9 horas da noite, desligar o roteador das casas aí, né, começar com menos estímulos.